Graça e paz, meu querido irmão, tudo bem com você? Eu gostaria aqui de transmitir uma palavra de Deus para a sua vida. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, peço que você abra em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, verso 12, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E outra tradução diz o seguinte, irmão: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem reservado para aqueles que o amam. Irmãos, aquilo que nós iremos meditar hoje nesse texto é a respeito do cristão e a provação. Quando nós vamos estar falando aqui a respeito do verso 2, 3 e 4 do capítulo 1 da carta de Tiago. Só que o verso 12 ele está no mesmo contexto aqui, porque Tiago ele vai falar, né, de provação no verso 2, no verso 3 e no verso 4. Mas como introdução aqui que, né, que nós lemos aqui, né, de Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele vai falar a respeito disso, né? Que feliz é aquele, né, bem-aventurado, na língua original, Macarios, né? Feliz é aquela pessoa que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ou seja, nós aprendemos uma coisa interessante aqui com Tiago, que quando Deus ele prova alguém, não é para reprovar, mas é para aprovar diante da sua presença. Porque ele fala, né? Feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido o quê? Aprovado. Então, Deus ele nos prova primeiramente para nós sermos aprovados, irmãos. Antes de nós seguirmos aqui, né, no texto do capítulo 1, verso 2, 3 e 4, eu gostaria de contar aqui o contexto para vocês entenderem melhor a história que se passa aqui por detrás das letras, né, de Tiago. É o seguinte, irmãos, esse contexto de Tiago, que a carta ela é escrita, ela se passa em um momento em que o povo, né, ele está começando a ser perseguido, ameaçado de morte pela pregação do evangelho, né? E essa igreja a qual Tiago escreve é uma igreja que está em Jerusalém. E Tiago tem por meio desta carta vem, né, trazer o ânimo para esses cristãos, né, que estão passando por essa dificuldade, que estão passando por essa adversidade de ameaças, de perseguições, né? E tá no começo ali, né? E Tiago encoraja que os cristãos nessa sua carta, né, para perseverarem, para continuarem firmes com o Senhor, e ele fala, né, a respeito da aprovação. O verso 1 ele sauda, né, os irmãos dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. E ele continua, né, no verso 2, que é o verso que nós abordaremos, é o verso 2, 3 e 4. O verso 2 diz o seguinte: Meus irmãos, tende por grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. É interessante que Tiago ele desafia a igreja de Jerusalém a ser uma igreja feliz no momento da dificuldade. Você mesmo poderia me perguntar, né? O Tiago não estava batendo bem da cabeça, né? Por que ele iria falar uma coisa dessa para uma igreja que está passando por um momento de dificuldade? Mas a intenção de Tiago não é mandar uma indireta, e sim realmente mostrar que quem está em Cristo tem uma alegria diferente, irmãos. Essa alegria que Tiago fala aqui no verso 2 do capítulo 1 de Tiago, que ele fala, tende por grande alegria, por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Essa alegria que Tiago está citando aqui no verso 2 do capítulo 1 não é uma alegria qualquer, irmão, porque ninguém tem alegria quando está passando por provação. Essa alegria é uma alegria pura, é uma alegria, vamos dizer, uma alegria plena. E todo cristão que está verdadeiramente em Jesus tem essa alegria, irmão. E Tiago está relembrando essas pessoas para elas não ficarem tristes e nem aflituosas pelo que está acontecendo, pelo cenário que eles estão vivendo,
Mas Tiago aqui está fortalecendo, está animando os cristãos em Cristo a se alegrar, a ficar felizes, a perseverar. Tende por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Sejam alegres. Irmãos, essa aqui não é uma alegria qualquer. É uma alegria pura. Porque é interessante nós pensarmos que quando tudo está indo bem na nossa vida, nós estamos uma bênção, nós glorificamos a Deus, nós damos aleluia, nós não faltamos um culto, nós permanecemos fiéis, nós damos dízimo, nós temos uma família abençoada, é uma bênção, nossa vida é uma bênção. Mas quando nós estamos passando por provação, é interessante que parece que essa alegria ela é provada para ver se realmente ela é uma alegria pura. Se for uma alegria pura, a gente vai glorificar Deus no meio da provação, irmão. Mas se for uma alegria que não é pura, que é uma alegria passageira, ela vai sair, ela vai passar, irmãos. Então, quem é cristão, que está em Jesus, tem essa alegria. Então, eu digo para você, irmão, aplicando aqui o texto, seja feliz, irmão. O momento que você está passando de dificuldade, de adversidade, seja feliz, irmão. A mesma palavra de Tiago, tende por motivo de grande alegria o fato de você passar por várias provações. Seja feliz, meu irmão, glorifique a Deus, não baixe sua cabeça, Deus ainda está no controle de tudo, em nome de Jesus. O verso 3 diz o seguinte, irmãos, porque a provação da fé produz perseverança. O texto, irmãos, aqui, ele não está dizendo que quem passa por provação não tem fé. Não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo aqui no verso 3 do capítulo 1 da carta de Tiago que a pessoa que passa por provação, é claro que essa pessoa já tem fé, mas essa fé ela é aperfeiçoada na provação. E é algo interessante. Tem um comentarista bíblico que ele diz o seguinte a respeito dessa fé, que ele compara essa fé como se fosse um ouro que estivesse sendo refinado. Nós sabemos que para o ouro ser um ouro totalmente puro, ele precisa ser refinado 7 vezes no fogo ardente. Ou seja, quando o ouro ele é refinado 7 vezes, ele se torna um ouro puro, é tirado as impurezas. Da mesma maneira, esse comentarista ele compara a fé, que é provada, que é testada no fogo da adversidade. E quando essa fé ela passa no fogo da adversidade, ela se torna uma fé pura, algo forte, algo consistente. Então nós conseguimos entender, irmãos, que por meio da provação, a nossa fé ela é fortalecida, a nossa fé ela é aumentada em Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Então, a provação da fé produz perseverança. Então, por meio disso, por meio da provação, a nossa fé, ela é uma fé fortalecida. Ela é provada no fogo. Isso é algo interessante para nós pensarmos aqui, né? E ele diz o seguinte, que nós vamos perseverar mais, como a nossa fé é uma fé diferente agora, como a nossa fé foi uma fé testada, uma fé provada, nós vamos continuar firmes e inabaláveis na presença do nosso Deus. E para nós passarmos aqui para o verso 4, Tiago ele fala o seguinte, porque a perseverança deve ter ação completa em vocês para que vocês sejam perfeitos. Em outras traduções, para que vocês sejam completos. Então nós vemos aqui, irmãos, que apesar de nós termos essa alegria de passarmos por provações, apesar de nossa fé ser uma fé fortalecida, passando pelas provações, ela não para por aí. Além da provação provocar alegria em nós, além da provação provocar uma fé mais consistente, uma fé mais forte em Jesus, a provação, ela produz em nós um amadurecimento, irmãos. É isso que Tiago está falando quando ele fala bem assim, que a provação, ela deve ter ação completa na nossa vida. Ou seja, através da provação, eu aprendo a ser maduro na fé, irmãos. Eu aprendo a ser provado. E quando eu aprendo a ser provado, eu tenho uma experiência. Então eu passo a ser uma pessoa ali madura na fé.
porque eu não desisti, eu não caí, eu permaneci firme. Aí se cumpre a palavra de Tiago, capítulo 1, verso 12, que nós lemos no início. Bem-aventurado, feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Jesus tem reservado para aqueles que o amam. E isso, irmãos, está também tanto entrelaçado no presente como no futuro, porque nós passaremos também pela grande tribulação, segundo a nossa visão escatológica, né? Então, mas nós acreditamos que nós passaremos pela grande tribulação e nós venceremos, irmão. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é aí que vai se cumprir plenamente essa passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suportou a provação, porque ele foi aprovado e ele receberá agora a coroa da vida. Isso é maravilhoso e é Jesus Cristo, amados irmãos, é Jesus Cristo, aquele que nos resgatou, aquele que nos redimiu, aquele que nos deu uma segunda oportunidade. É Jesus que nos dará a coroa, irmãos. Oh, glória, aleluia, isso é abençoado, isso é maravilhoso, irmãos. Então nós vemos aqui que a aprovação, ela é algo válido na nossa vida, ela tem lugar na vida do crente, irmãos, ela tem uma relevância importante na nossa vida, porque o crente que ele não passa por provação, ele é um crente mimado, ele é um crente menino, irmão, que não tem experiência de nada, ele não tem alegria quando ele está passando por provação, ele está reclamando, ele está murmurando, ele está blasfemando contra Deus, mas o crente que é verdadeiro em Jesus, ele está se alegrando nesse momento difícil, meu irmão. O crente que está verdadeiramente em Jesus, a fé dele é fortalecida. O crente que está verdadeiramente em Jesus, meu amado irmão, ele é um crente completo, ele é um crente maduro e ele receberá a sua recompensa por meio de Jesus, o nosso Deus, irmãos, o nosso Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que nos salvou. Isso é algo maravilhoso que nós devemos carregar no nosso coração, que não é em vão que nós estamos passando aqui, irmão, porque tudo que nós passamos, o nome do nosso Deus é glorificado, o nome do nosso Deus é exaltado, irmãos. E através dessa palavra também falar, irmãos, que o evangelho que realmente nós carregamos, porque essa igreja ela estava sofrendo, essa igreja a qual Tiago escreveu essa carta para fortalecer a fé dos irmãos, ela estava passando por um momento de crise, por um momento de perseguição, por um momento de ameaças, irmãos. Então, isso aqui é para mostrar, irmão, porque hoje tem pessoas que acreditam que esse evangelho, ele é um evangelho que traz um alívio, mas não, irmãos. O evangelho que nós pregamos, a palavra que nós anunciamos é a palavra da cruz, é a palavra que traz morte, irmão. A cruz, ela significa isso. A palavra da cruz, ela é isso, irmão. Se nós pregamos a palavra da cruz, nós vamos passar por dificuldade, por aflição, mas conforme a palavra do nosso Senhor diz, bem-aventurado, feliz, irmão, na língua original, Macários, mais que feliz é aquele que suporta, irmão. Feliz é você, meu irmão, que não desistiu, que permanece firme no Senhor, que não é vacilante, mas que sabe que a sua esperança está nele. Em nome de Jesus, irmãos, que essa palavra venha fortalecer o seu coração. E mais uma vez aqui eu friso, irmão, nós não pregamos o evangelho que é leve. Nós não pregamos um evangelho que traz alívio, irmãos. Traz alívio porque nós estamos em Cristo, mas não em questão de viver uma vida boa. Porque quem prega o evangelho é perseguido, quem prega o evangelho é açoitado, quem prega o evangelho é excluído da roda de amigos. Mas, irmão, permaneça firme, prega o evangelho. Esse é o evangelho da cruz. É o evangelho que nos libertou, é o evangelho que por meio de Cristo nós somos justificados, nós somos feitos filhos e nós somos adotados como filho, irmão. E hoje nós servimos nessa comunidade chamada igreja. Deus abençoe grandemente, irmão, a sua vida por meio dessa palavra. Que a aprovação de Jesus venha ter ação completa na sua vida, em nome de Jesus. Que a aprovação do Senhor venha fazer você ficar alegre, porque a sua alegria não é uma alegria passageira. Quem está em Cristo não tem uma alegria passageira, meu irmão.
Então, que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.